news. O tema de hoje é fazer o certo sempre vai dar certo. Fake news. É fake. Isso é fake. Fazer o certo sempre vai dar certo. Sabe por quê? Porque a fake news ela se dissemina de uma forma ampla e muito forte. Eu fiz uma pesquisa essa semana no meu Face. Eu joguei lá que a Bárbara iria ter 2 filhos, que a quarentena deu resultado e ela estava grávida de gêmeos. Mas, gente, foi uma coisa incrível. E eu fiz isso inicialmente porque eu achei legal. Depois eu falei assim, isso é uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa de como a fake news se propaga. E interessante que eu lancei lá e tinha que ler até o final, porque era uma pegadinha. E aí o que acontece? Muitas pessoas viram e me cumprimentaram, dizendo, olha, Júnior, parabéns. Mas me cumprimentaram pessoalmente, parabéns, porque agora vieram 2 filhos. Eu falei, não, é fake. Lê-se até o fim. Leia até o fim que você vai saber que aquilo é fake. Tiveram pessoas que curtiram, e as que curtiram, eu entendo no Face, que acharam legal. Tem aquelas que colocaram um coraçãozinho, que amaram. Então esses 2, o que curtiram e amaram, eu acredito que são aqueles que acreditaram na fake news. Mas tem o pessoal que colocou risada. O pessoal que colocou risada leu até o fim, viu que aquilo era fake. E aqueles que curtiram e amaram, perceberam que não era verdade aquilo. Quer dizer, acharam que era verdade aquilo. E interessante que a porcentagem de pessoas era 60% acreditou na fake news, porque não leu até o final. E o mais interessante, eu não estou julgando quem achou certo ou achou errado. O interessante é que nos comentários do Face, aqueles que viram, que leram, colocavam no comentário assim, esse pessoal não lê até o fim. E falava. Aqueles que não liam falavam, parabéns, Júnior. E eu mandava a mesma mensagem, dizendo, é só uma pesquisa. Por quê? Porque eu queria saber como que a fake news se propagava. E a porcentagem da fake news funcionar é 60%. É maior do que a verdade. A fake se transforma muitas vezes maior do que a verdade. E existe uma fake news passada no meio cristão que fazer o certo sempre vai dar certo. É fake. Fazer o certo sempre vai dar certo. É fake. Isso não é verdade, eu vou provar para você na Bíblia. Se você está com a Bíblia aí, ou com o teu celular, vai estar passando aí no vídeo, em Gênesis capítulo 4, verso 3. Gênesis 4, verso 3. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou extremamente contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencer. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os 2 estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Parei aqui e vou orar para que Deus me dê sabedoria em como transmitir isso, para que você não entenda como fake news, mas que você entenda como uma verdade. Deus, esteja abençoando essa palavra, que é a revelação tua, e que eu consiga ter capacidade necessária para transmitir. E aquilo que eu não consigo, você possa realizar, Pai. Senhor, eu dependo de Ti, sempre eu repito isso em minhas orações, eu dependo de Ti. Porque eu quero que essa palavra traga transformação na vida das pessoas. Amém. Olha o tema de hoje, fake news. Fake news. Fazer certo sempre vai dar certo. Entre os 2 irmãos, se a gente for analisar, na hora que os 2 eram irmãos, na hora que eles foram oferecer sacrifício a Deus, quem ofereceu certo e quem ofereceu errado? Logicamente Abel. Caim pega, e ele pega qualquer verdura que ele tinha, qualquer erva que ele tinha, qualquer coisa ele pega lá e fala assim, eu tenho que oferecer o sacrifício, então eu vou oferecer, e beleza. E quando ele oferece de uma forma errada, ele não oferece certo. E aí, lógico, Deus rejeita.
Mas chega Abel e ele faz o que é certo. Ele faz o que é certeiro. Então Abel pega o melhor carneiro que ele tinha, de 1 ano, pega as melhores partes daquele carneiro, corta aquele pedaço, oferece a Deus e Deus aceita. Ou seja, Abel fez certo. Qual deveria ser o final de Abel? Se ele fez certo, o final de Abel deveria ser dar tudo certo. Só que no decorrer da história, é aí que eu falo que é paradoxal, é antagônico, é oposto. Aquele que fez certo, que deveria ter um final bom, o final dele é péssimo. Porque chega Caim, que fez o que é errado, oferece o sacrifício e fica de cara, porque Deus aceitou de Abel e não aceitou dele. Aí o próprio Deus chega para Caim e fala assim: Caim, por que você está enfurecido? Por que você está de cara? Por que você está com essa cara feia? Caim fala: porque você aceitou do meu irmão e não aceitou o meu. Deus falou assim: mas se você pegasse o melhor que você tem, eu aceitaria. É só você fazer de volta. Cuidado que o pecado está à porta. Cuidado que está vindo o pecado aí. E Caim não escutou. E aquele que fez errado mata o que foi certo. E o que Abel tem a ver com isso? Ele fez o que é certo. E aí as pessoas falam por aí no cristianismo, falam assim: faz certo que vai dar tudo certo. Mas e Abel? Se Abel estivesse escutando essa palavra, primeiro que eu não ia reclamar porque morreu. Literalmente, morreu. Depois na conversa tem Deus falando assim: o sangue do teu irmão está clamando por mim, está clamando por justiça. O sangue dele que você derramou. E Caim vaza. Aí você fala assim: tá, Júnior, mas a Bíblia ela precisa reexplicar para que isso dê certo, para que isso seja verdade. Falar mais um cara que fez certo e não deu certo: Jesus. Aí você fala assim: pô, Júnior, está sendo herege. Está sendo herege. Não. Jesus fazia tudo certo. Ele não precisava morrer. Deixa eu te explicar. Ele precisava morrer para perdoar os nossos pecados e ressuscitar, e a gente pudesse participar da ceia hoje. Mas se ele fizesse tudo certo, o salário do pecado é a morte. Então, se ele faz tudo certo, ele não precisa morrer. E acaba que Jesus, por fazer tudo certo, aí que querem matá-lo. Porque ele cura as pessoas, porque ele ganha notoriedade, porque ele tem as palavras certas, porque ele quebra paradigmas, porque ele quebra evangeliquez, porque ele quebra algumas coisas que são extremamente arraigadas no meio religioso da época, os religiosos, e ele bate contra isso, e ele faz o que é certo, e por fazer o que é certo, o final dele é ser crucificado. Cara, tudo bem, se o cara fez errado, ele vai, paga por aquilo, beleza. O certo deveria ser isso, mas quem não fez não deveria pagar por isso. E as pessoas ficam falando por aí que se você faz o que é certo, vai dar tudo certo. Se é cristão, não vai pegar Covid. Se é cristão, não vai, a tua empresa não vai falir. Se é cristão, você não vai ter problemas. Isso é mentira, fake news. Se você faz certo, não vai. Faz certo, vai dar tudo certo? Mentira. Fake news. Fake. Abel provou isso. Jesus provou isso. Paulo foi pregar o evangelho numa cidade e não queria escutar. Ele fez o que é certo, foi pregar o evangelho. E o cara foi apedrejado e tido como morto. Sabe o que é apedrejado, tido como morto? Eu não sei, porque eu nunca vi alguém apedrejado, tido como morto. Mas eu já vi pessoas que estavam no chão e eu falava assim: tá morto, tá vivo, tá morto, tá vivo. Ele fez o que é certo, e não é porque ele fez o que é certo, deu tudo certo. O que eu quero dizer para você é que se você fizer o que é certo, nem sempre vai dar certo. Isso é verdade. É só você refletir.
Eu não estou dizendo que vai dar tudo errado porque você fez certo, mas eu estou dizendo que não é verídico dizer que só porque fez certo vai dar tudo certo. Você faz certo porque é o certo. Você faz certo porque é o que é necessário fazer. Você faz certo porque é o correto, não é porque vem recompensa. Atualmente as pessoas que chegam e querem Cristo, eles querem um Cristo que lhe devolvam algo além da salvação. Deus, eu vou fazer isso, mas você precisa me abençoar. Ele até abençoa por causa da graça, da sabedoria que ele tem, da misericórdia que ele tem. Mas as pessoas pedem, e se aquilo não acontece, elas fazem a coisa certa, e aquilo não acontece na vida dela, ela fala assim: Deus é injusto comigo. Mas quem disse que você fazer o certo vai dar tudo certo? Se nós temos na palavra personagens e mais personagens que não deram certo. E tem um cara que eu acho fantástico, foi o primeiro mártir na Bíblia depois do Novo Testamento. Se chama Estevão. Estevão chega na frente do Sinédrio. Sinédrio se reuniam toda a parte política de uma sociedade que era teocêntrica, onde Deus era o centro. Então era estabelecido aquele Sinédrio. E Estevão vai lá e corrige todo mundo. Ele faz o que é certo. E por fazer o que é certo, ele morre. E aí a primeira pergunta que eu tenho é: será que somos cristãos e fazemos o certo porque deve ser feito? Ou nós fazemos o que é certo porque esperamos uma recompensa para que seja certo? Aí você me usa aquele texto: o que você plantar, você vai colher. Verdade, o que você planta, colhe. Mas nem sempre vai dar certo. É fake news dizer que se você fizer o que é certo, vai dar tudo certo. Eu só sei de uma coisa, que se você fizer o que é certo, o que vai dar certo é que você vai ser co-herdeiro do céu. Se você fizer o que é certo, você vai fazer o que é certo porque é o que deve ser feito. É o que as pessoas esperam de quem fala que é cristão. É o que as pessoas esperam de quem fala que Jesus mora no coração dela e está o transformando. O que é certo é tentar fazer o certo, e quando erra, você fala assim: Rei, me perdoa. Isso é certo. O certo é reconhecer o que Deus tem para você. E o certo é suportar aquilo que Deus tem para você. Isso é certo. Senão nós não teríamos em Hebreus 11 os heróis da fé. Porque os heróis da fé fizeram o que era certo. E tem muitos que se deram bem, mas outros se deram mal. Uns foram cerrados no meio. João, o discípulo amado. Está certo que só ele fala que é o discípulo amado. Leia Mateus, Marcos e Lucas. Nenhum deles fala que ele é o discípulo amado. Só João. Ele mesmo se autodenomina o discípulo amado. Mas ele fala de Cristo e ele vai exilado para a ilha de Patmos. Cara, se ele fala de Cristo, se ele é um cara bom, se ele é um cara certo, deveria dar tudo certo. Se é o que falam por aí, se eu faço o que é certo, vai dar certo. João já mostra que é fake news. Paulo mostra que é fake news. Pedro fala que mostra que é fake news. José fala que é fake news. Cara, milhões de personagens. É só ler. Vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, José, Jesus, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, eu sei essa musiquinha. Lê tudo. Tem os que dão certo? Tem as coisas que a gente fala assim: pô, esse deu certo, pô, maravilha. Mas tem aqueles que olham assim e falam: não deu certo. Então não cobre de Deus algo que Ele não promete. Não cobre de Deus. O que Deus promete é o seguinte: que Deus mandou seu Filho único aqui na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fato. Isso não é fake news. Isso é verídico. Isso é verdade. Mas dizer que você fazer o certo para dar tudo certo, isso não é certo.
Eu sei que eu estou falando muito certo, mas é certo. Eu falar que o certo é certo. Você consegue entender? Certo? É um jogo de palavras que você precisa entender, que o Espírito Santo está colocando no meu coração, porque você fazer o que é certo é necessário. Não precisa de retribuição. Nós fazemos o que é certo, porque deve ser certo. E daí você fala, mas o que é certo? Leia a palavra que você vai saber o que é. Ela que nos separa juntas e medulas. Ela que é o espelho da própria alma. Ela que é a nossa regra de conduta e fé. Ela que direciona, e mesmo que isso traga consequências para você, e vai trazer, porque muitas vezes você aceita Cristo, vai ter uma opinião divergente daquilo que todo mundo fala, e todo mundo vai, você vai ser excluído, vai, e não deveria, porque é certo. Se é certo, e você está excluído, então está errado, porque se eu faço certo, tinha que dar certo, mas não dá, se eu sou excluído, não dá. Então isso prova que eu fazer o que é certo nem sempre vai dar certo. Sabe? Eu espero que você guarde essa palavra no teu coração. Por quê? Porque nós que testificamos em Cristo, que tomamos essa ceia aqui, nós temos um pacto com Deus. E o pacto com Ele é cumprir a palavra dEle, cumprir o que Ele pede, cumprir o que Ele nos manda, independente do benefício. Mas nós fazemos porque o amamos, nós fazemos porque cremos, nós fazemos porque decidimos fazer aquilo que Deus tem. E quando você toma essa ceia, você está falando assim: Deus, eu estou repartindo daquilo que você tem comigo, e eu vou fazer o que é certo. E se não dá certo, eu sei que para você, Deus, é certo. Para você é certo. E aí o dia que eu for para o céu e ter a minha salvação, e eu for com você tomar a ceia da bodas do Cordeiro, aí nesse dia eu sei que eu vou receber ainda, além da salvação, Deus é tão top que Ele te dá privilégio. Não sei se é privilégio no céu, isso é uma heresia, mas que Ele te dá galardão, Ele dá. Fala lá. Vai ter obras de madeira, obra de palha, obra de feno, mas vai ter obra de ouro, vai ter obra de pedra preciosa, vai ter, sabe por quê? Porque você fez o que é certo. E às vezes fazer o que é certo, o benefício não é aqui. Fazer o que é certo, o benefício é no céu. A gente faz certo porque existe um Espírito que é santo dentro de nós, que Ele luta contra a carne, e Ele faz a gente agir como deve agir. Então eu quero dizer para você, é fake news dizer que se você fizer o que é certo, vai dar tudo certo. Mas é verdade que se você fizer o que é certo, você é a imagem e semelhança dele. E aí que faz a diferença do cristão. E aí você vai ter a alegria do Senhor. Aí você vai ter a paz que excede todo entendimento. Aí você vai ter os frutos do Espírito Santo: domínio próprio, temperança, fé, alegria, bondade, benignidade. Você vai ter isso. Isso é o certo. Sabe, Estevão, fazendo o certo, morreu. Mas diz que enquanto ele falava, o seu rosto era como de anjo. João, na ilha de Patmos, foi exilado, mas ele teve a revelação do Apocalipse. Abel morreu, mas Deus falou assim: foi injusto o que você fez, Caim. Sabe, isso é a melhor coisa que tem. É ter um Deus que olha e fala assim: servo bom e fiel, vem comigo, cola em mim que é sucesso. Servo bom e fiel, vem comigo, entra na minha casa, entra aqui comigo, porque você quis cumprir, você quis fazer, você quis ser aquilo que eu estava querendo. E aí ele vai tirar uma foto, ele vai tirar uma selfie com você, ele vai colocar a hashtag esse fez o certo, ele vai colocar
Ele é demais. Ele vai colocar tudo que vai fazer, porque Ele faz o que é certo sempre. Ele manda a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Ele perdoa o pecado do pecador. Eu quero fazer uma oração com você. Talvez você está no impasse hoje, de fazer o que é certo ou de fazer o jeitinho brasileiro. Um desses dois você está. E fazer o jeitinho brasileiro parece que vai dar certo. E às vezes dá certo. A gente entende que deu certo, que o cara se beneficiou. Mas aqueles que são dotados do Espírito Santo, eles não têm jeitinho, não. Aqueles que são dotados do Espírito Santo, eles fazem o que é certo. É sim, sim, não, não. O que passar disso, vem do maligno. E eu quero orar por você, para que você possa ter força de ser certo, força de seguir nessa direção, força de estar em frente, força de conseguir ser verdadeiro, de conseguir tomar essa decisão, mesmo que venham consequências que não sejam benéficas, porque fazer o que é certo traz consequências também. Senhor, tem pessoas aqui hoje escutando essa palavra e tem decisões no coração. Eu sei disso, Pai. Não foi à toa que você conversou comigo sobre isso. E Senhor, tem pessoas aqui que precisam decidir o que fazer. E às vezes elas não querem fazer o que é certo, Pai. Mas Deus, como diz essa música, você é santo. E por você ser santo, nós precisamos ser santos e justificados e fazer a tua vontade. E eu te peço, Senhor, coloca coragem na vida dessas pessoas para que elas possam fazer o que é certo. Coloca coragem, independente das consequências. Em nome de Jesus.